Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, tua graça, sem tua graça, o que seria de mim? Diga mais uma vez. Eu não entendo. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem
eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Pois ao te conhecer, todo o meu se enche-nos, Espírito, e reina o Espírito sobre a carne. Reina nesse lugar, Senhor. Peça a Ele mais uma vez, então liberta-me de mim. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço. Então deixe-me que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, enche-me, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito. Reina sobre toda a carne. Reina sobre toda a carne. Reina sobre a minha vontade. Reina sobre a minha vontade. Liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Eu sei, eu venço. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, meu e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Reina sobre nós, Jesus. Reina sobre nós, Senhor. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Online. Um papo reto entre eu, você e Deus, amém? E essa noite aqui nós estamos com uma convidada muito especial, a Fátima. Boa noite, Fátima. Boa noite, Rose. Boa noite para você que está em casa. Primeiramente, quero falar que é um privilégio estar aqui nesse momento tão especial, né? Quero compartilhar um pouco da minha vida com vocês e falar um pouco da palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Para quem não conhece a Fátima, ela é 12, da Tainá e do Lucas, da equipe Avante, amém? Bom, que nesse momento então, você possa se conectar com Deus. Que você possa fechar seus olhos, que você coloque a mão no seu coração, que eu quero orar com você. Que agora você se desprenda de tudo que está à sua volta. Se você está aqui porque Deus ele quer falar ao teu coração essa noite, amém? Que você venha se conectar
com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças e nós te louvamos. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Mais uma oportunidade, Deus, onde nós estamos aqui para levar a Tua palavra. Senhor Deus, que tudo que for falado aqui nessa conexão essa noite, que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor Deus, que nós possamos, ó Deus, nos aprofundar cada vez mais tudo aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Deus, que o Conexão essa noite, ó Pai, possa, Deus, trabalhar em cada coração, cada vida, Deus, que se dispôs a estar nos assistindo. Deus, que cada vida venha se conectar essa noite, que cada vida, Deus, seja tocada pelo Senhor. Senhor Deus, que cada vida, Senhor Deus, que está nos assistindo, venha ter transformação de vida, venha, Senhor Deus, viver algo novo, em nome do Senhor Jesus. Que Teu Espírito Santo trabalhe, ó Pai, em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Colocamos, ó Deus, as nossas vidas ao Teu dispor, que não sejamos nós, ó Deus, mas sim o Senhor, agindo através das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Bom, então, como toda conexão, a gente sempre fala de um tema, nós sempre trazemos aí uma passagem, uma referência bíblica, que é algo que se conecta com a história da nossa convidada. Então, que essa noite você também possa se conectar com essa história. Aquilo que Deus ele quer falar ao teu coração. Amém? Bom, então o tema nós vamos falar sobre... Qual o tema, Fátima, dessa noite? O tema é o verdadeiro encontro. Amém. E falando de encontro, de verdadeiro, nós falamos ali de uma passagem que está lá no livro de João, a partir ali do capítulo 4, onde conta a história de Jesus e a mulher samaritana. Amém? Então a gente vai contar um pouquinho dessa história, trazer aí para vocês um contexto para que você possa entender quem que era essa mulher samaritana. Amém? Fátima, você pode compartilhar com as pessoas que estão em casa? Amém. Essa história da mulher samaritana, ela está no livro de João, capítulo 4. Lá relata algo muito interessante, né, sobre um verdadeiro encontro com Deus, que foi o que aquela mulher teve. E lá relata a história em um momento que Jesus, ele estava caminhando com seus discípulos, ele estava indo em várias cidades, batizando e pregando o evangelho. E em certo momento ele decidiu ir passar por uma cidade que se chamava Samaria. E nessa cidade, antes de chegar nessa cidade, existia um poço, né? Eu creio que todos já ouviram falar muito dessa passagem. E Jesus, nesse momento, ele sentiu a necessidade, como homem, de saciar a sua sede. Então, naquele momento, Jesus ele estava ali. E aí, Jesus ele parou ali naquele poço. E quando ele parou ali, ele sentou. E dali a pouco veio uma samaritana a tirar água daquele poço. Os judeus e os samaritanos, eles tinham um conflito ali, né? Eles não se davam muito bem. E aí Jesus ali naquele momento, quando chega aquela samaritana ali até aquele poço, Jesus, ele olha para aquela samaritana e ele pede água para ela. E naquele momento aquela samaritana fala assim: você, um judeu, me pedindo água? E Jesus olhou para aquela mulher e ele simplesmente falou: dai-me água, né? E quando a Rose relata que ela fala assim: você me pedir água, e ela não entendeu por que aquele homem estava pedindo água para ela. Mas Jesus, ele era muito estrategista. E naquele momento ele estava usando uma linguagem para falar com aquela mulher. E ela simplesmente falou assim: mas como? Você, judeu, pode pedir água para mim, que sou samaritana? Como a Rose relatou, existia um conflito entre aqueles povos, né? Isso. Aqueles povos, eles não se davam muito bem. Os judeus tratavam os samaritanos como fossem menores. Então, eles tinham aquele conflito ali entre eles. Eles não se davam muito bem. Se consideravam eles menores ali. E aquela mulher samaritana, ela era uma mulher que ela estava cheia de pecado. Aquela mulher, ela se considerava impura de estar ali. Tanto que tinha um momento, né, certo do dia que ela ia ali naquele poço pegar água. Um momento onde ela não era vista por nenhum judeu. Então, naquele momento que Jesus ele pede água para ela, ela estranhou, né? Um judeu pedindo água para uma samaritana, para uma mulher impura. É exatamente isso. E ela olhou para Jesus naquele momento e falou assim: mas você não tem balde.
como que eu vou te dar água? Isso nos faz lembrar a questão, porque naquele momento Jesus não queria saber quem era aquela mulher, ele simplesmente pediu água para ela. E no relato dos conflitos, naquele momento, se ele bebesse no mesmo balde que era daquela mulher, eles se tornariam impuros. E ela estranhou aquilo, falou assim: como que você quer beber água no meu balde? E aí Jesus, ele não estava preocupado. Enquanto aquela mulher estava preocupada em relação àquele judeu que ela não conhecia, ela não sabia que era Jesus, porque Jesus, ele estava vendo a mulher samaritana, uma mulher pecadora sim, mas Jesus, ele não estava olhando isso nela. E por muitas das vezes nós nos sentimos assim como essa mulher. A gente não é digno de chegar até Jesus. E ali ela não sabia quem era ele. Então naquele momento ali Jesus, ele não estava preocupado. Ele simplesmente pediu água e ela estranhou por ser quem era ela, uma samaritana, uma mulher impura, uma mulher que tinha pecado. Só que naquele momento Jesus, ele fala o quê? Ele fala em relação à água da vida. A mulher estava falando sobre a água, algo físico, algo que mataria a sede dela momentânea. E Jesus estava falando para ela da água da vida, da água eterna. É exatamente isso. Jesus estava usando uma linguagem com ela para ela entender quem era ele verdadeiramente. E ele olha para ela e fala assim: se tu soubesse quem te pede água, você daria água, porque da água que eu beber matará a sua sede. E diante disso, ela olhou assim e ela falou assim: então me dá dessa água que eu nem preciso mais voltar nesse poço. Só que nesse momento, ela estava totalmente trazendo a questão física, a questão natural. Enquanto Jesus queria que ela entendesse que Ele era a fonte de vida eterna. E por muitas das vezes, nós nos deparamos em situações, estamos ali em situações que nós estamos vivendo. Situações onde nós estamos aí buscando saciar a nossa sede em coisas do mundo, em coisas que vêm ali sendo momentânea. E Jesus, quando Ele entra nas nossas vidas, Ele sacia toda a nossa sede. Ele sacia tudo aquilo que nós precisamos. Mas a mulher samaritana, ela não estava entendendo aquilo. E aí Jesus, ele fala o que para a mulher samaritana? Vai chamar teu marido. E o que ela fala? Ela responde, olha, a palavra de Deus fala, né, que naquele momento ela entristeceu o coração dela. Porque ela responde para Jesus: eu não tenho marido. E Jesus simplesmente fala para ela: você falou uma verdade, você não tem marido. Você já foi casada 5 vezes. E o marido que você está hoje, ele não é seu. E naquele momento, a mulher, ela simplesmente ficou surpreendida com o que ele estava falando. Porque era coisas da vida dela que ninguém sabia. Era coisas da vida dela que ela se envergonhava. Por esse motivo, ela estava aquele horário no poço, porque ela não queria ver os olhares das pessoas de julgamento. E naquele momento ela falou assim: verdadeiramente você é um profeta. E naquele momento, essa samaritana entendeu que ele era o Messias, porque havia revelado algo ali que somente ela sabia. Então naquele momento, não importava como ela estava, ela se admirou. E naquele momento ela falou assim: eu não posso, de repente, ouvir que ele é um profeta e ficar só para mim. E o que essa mulher fez? Naquele momento, essa mulher encheu o coração de alegria, de felicidade. E ela saiu daquele lugar cheia da presença de Deus. Porque, como fala lá na passagem, Jesus fala: quem beber da minha água é fonte de água viva. E essa fonte, ela jorrará, ela transbordará da presença de Deus. E ela saiu dali falando assim para todo mundo que ela tinha tido um encontro com o verdadeiro Messias. E uma mulher que ninguém escutava, que era uma mulher que aos olhos de todo, uma pecadora, que era considerada uma cidade de Samaria de pecado. Aquele povo olhou para aquela mulher e falou assim: será? E aquele povo foi ao encontro de Jesus. E Jesus verdadeiramente, que fala, teve que encontrar com ela, falar quem ele era, para ela entender quem era Deus na vida dela. E o mais interessante que fala de tudo isso,
Essa mulher foi uma grande evangelista. Ela não parou por ali. Então, para uma mulher que ela não tinha, ela tinha medo de tudo. Era uma mulher que tinha uma autoestima baixa. Era uma mulher que não se amava. E veio aquele Messias. Simplesmente ele usou uma estratégia naquele momento para falar com ela. Ao ele falar para os seus discípulos pegar comida. Porque Jesus usou uma estratégia ali. Porque no momento que o discípulo volta, o que Jesus fala para o seu discípulo? Eu não preciso de comida, porque o alimento que eu tenho é o alimento da vida eterna, né? Ele fala, qual que é o alimento? É fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus usou uma estratégia e, naquele momento, ele não precisava fazer isso, mas ele entendia que aquela mulher precisava ter esse encontro para ela poder crer verdadeiramente que Jesus era com ela, que ela poderia ainda se ver como uma pessoa especial, como uma pessoa que poderia falar do amor dele. E essa mulher foi restaurada, essa mulher foi transformada. E através disso, nós temos a história dela que é na nossa Bíblia, né? Falando do grande transformação, onde ela teve um encontro verdadeiramente com Deus. Amém. Que palavra abençoada, né? E muitas das vezes, quando nós encontramos Jesus verdadeiramente nas nossas vidas, quando acontece algo bom nas nossas vidas, o que nós queremos? Nós queremos falar, nós queremos contar aquilo que foi feito. E assim aquela samaritana ela fez. Aquilo que Jesus tinha feito, ela entendeu que ele era o Messias, que ele era o profeta, ela não parou só nela. Ela foi fazer, ela foi evangelizar. Então Jesus, ele chama você essa noite do jeito que você está. Não sei aquilo que você tem vivido. Não sei se de repente você está fora dos caminhos de Jesus. Talvez essa noite você que está aqui, está nos ouvindo pela primeira vez. E você se sente impuro, você não se sente digno de ter esse encontro com o Senhor. E Deus te convida, venha como você está. Porque eu sou fonte de água viva. Eu sou fonte de água eterna. Tudo aquilo que você precisar, eu vou te dar. Tudo aquilo que você precisa, eu te darei. Não vai ser as coisas do mundo que vai te dar. E muitas das vezes nós buscamos as coisas do mundo, nas coisas cotidianas da nossa vida, que nos afastam de Deus. E a gente não se sente mais digno de voltar para Ele, de ter esse encontro verdadeiro com o Senhor. Então que essa noite você possa ter se conectado com essa história. E você entender que Deus, Ele ama você. Jesus, ele não estava preocupado o que aquela samaritana ela fazia, se ela estava cheia de pecado. Foi uma estratégia que Jesus teve de falar com aquela mulher e através da vida dela, ela evangelizar, para que outras pessoas conhecerem quem era ele, que ele era o Messias, Filho de Deus. Amém? Fátima, e diante dessa história, a gente sempre se fala de uma passagem, o convidado, ele traz aquilo para a vida dele. Você se conecta com essa história? Com certeza, né, Rose? Porque o que eu me identifico é essa frase que você falou, né? Jesus, ele aceita você como você é. E muito tempo, eu me senti como aquela mulher, eu não me aceitava. E até eu ter um encontro verdadeiro com Deus. Para vocês entenderem um pouco melhor, né? Eu venho de uma família humilde, muito humilde mesmo, né? Eu vivi uma infância muito turbulenta, né, dentro da minha casa. E por que a Fátima se conecta com essa mulher? Porque eu vejo que, por eu não vir de um lar evangélico, que buscava, que ensinava, de uma estrutura familiar, eu tive que verdadeiramente ter um encontro com Deus para crer nele, para que quem era Ele. Amém. Fátima, e conta para que as pessoas de casa possam entender e conhecer o seu testemunho. Como que era a sua infância? Conta pra gente em relação à sua família, aos seus pais. Conta pra gente aí esse primeiro momento da sua vida. Amém. A gente vem de uma família de 6 irmãos. A minha infância, eu morei numa cidade do interior, que fica lá na Paraíba, né? Onde eu simplesmente não tive uma estrutura, fala assim, mãe, pai, filhos. Eu sempre
procurei entender isso na minha vida, o porquê que eu não tive essa estrutura. Então, nós fomos uma família de 6 irmãos, passamos muita necessidade na nossa infância, porque nós morávamos lá numa cidade do interiorzão mesmo, e lá era bem difícil, porque como nós éramos muitos irmãos, a gente não tinha comida, a gente não tinha de onde tirar, e morava bem distante de tudo, não tinha quem ajudasse. E Fátima, fala para mim, como que era a questão do âmbito familiar? Tem sim a questão que você fala da criação, ser uma criação muito humilde, uma criação muito simples, de uma família grande, né? Mas como que era o relacionamento entre você e seus pais e seus irmãos? Não existia um relacionamento entre a gente. Para vocês entenderem um pouco, eu sou a quinta, né, dos filhos. Depois de mim tem uma irmã mais nova, né, que eu. Ela tem 26 anos. E eu fui uma filha indesejada desde o ventre da minha mãe. Isso que eu sempre ouvi a minha vida inteira. E por eu ser essa filha indesejada, existia uma história por trás. Que, para vocês entenderem, o meu pai, ele não vivia com a gente dentro da nossa casa. Meu pai viajava muito. Meu pai sempre foi um pai muito... que nunca foi presente. Um pai muito ausente. Foi um pai muito ausente que infelizmente, nós não tivemos aquele carinho, aquele amor. Eu sempre vivi uma infância onde eu via muita agressão dentro da minha casa, com meus irmãos. Eu não era uma criança que se sentia abraçada, se sentia amada. Não sou eu, né? Eu falo todos os meus irmãos. Eu não vou me pôr só como vítima da história, né? Como todos os irmãos. A gente não tinha esse afeto familiar e a gente vivia muito submisso à questão do meu pai. Por quê? Ele viajava, ele passava 6 meses, ele voltava, ele só bebia. Era muita agressão dentro da minha casa. E a gente não tinha alimentos, a gente tinha que submeter a outros parentes da família para poder se alimentar. E diante disso tudo, eu fui me formando uma criança muito... qual é a palavra certa? Muito fechada, muito retraída. Fechada, muito retraída. Eu não era uma criança de ter um relacionamento. Por conta disso que eu vivia, tudo me dava medo. Eu tinha medo de falar, tinha medo de me expressar. Diante de tudo isso que aconteceu dentro da minha família. Amém. Vocês podem observar que quando a gente começa a trazer os testemunhos, a gente sempre fala ali como foi a infância. E a gente vê que muitas pessoas se conectam com a estrutura familiar, com aquilo que você vai vivendo e você vai crescendo e você vai vendo a estrutura da família. Então você nesse momento esteja se conectando com a história da Fátima. Uma situação da sua vida onde você fala assim, nossa, eu já vivi isso. Você viveu isso em relação à sua família? Você, muitas vezes, você não teve o amor, você não teve afeto, você não teve carinho dos seus pais. Talvez você hoje, assim como a Fátima, se sentia uma filha indesejada, porque ela cresceu ouvindo isso. Fátima, e como que foi depois? Como que você pode trazer um resumo da sua infância para que as pessoas possam entender de tudo aquilo que você viveu? Resumindo um pouco para vocês, aos 12 anos, a gente saiu daquele lugar que a gente morava e a gente foi morar numa cidade. Eu achei que indo ali, minha vida ia melhorar, ia ser tudo diferente. Eu morei até meus 12 anos num sítio, né, onde a gente não ia para a escola, onde a gente não tinha um convívio com pessoas. Tanto que a minha maior dificuldade era conviver com pessoas, porque eu não tive convívio com pessoas. Sempre viveu eu, minha mãe e meus irmãos. Não tinha nada por perto. E isso, para mim, construir relacionamento foi muito difícil. E a gente foi morar na cidade. Meu irmão, que é meu irmão mais velho, ele já morava aqui em Campinas. E ele comprou uma casa para minha mãe e tirou a gente de lá. Só que nisso meu pai estava sempre ausente. Meu pai estava sempre viajando. Os relatos que eu escuto na minha família, que
Existe outra família que até hoje não temos a certeza que isso é verdade ou não. E a gente foi para lá. E meu irmão mais velho acabou assumindo o papel de pai nas nossas vidas. Ele trabalhava muito aqui, ele sofreu muito. Nós sempre falamos, quando nós falamos de família, é sempre muito difícil, né? A pessoa que está aqui, o convidado, falar daquilo que viveu. Porque quando a gente fala de relacionamento, é algo muito difícil de você reviver algo que você viveu, que você relembra, né? E isso, no caso da Fátima, ou talvez seja no seu caso também, algo que você foi vivendo que trouxe muita dor, muita tristeza. A Fátima, ela teve a oportunidade de mudança. Aqui ela contando o testemunho dela, se emociona porque de relembrar aquilo que ela viveu. E muitas vezes nós relembrarmos aquilo que nós vivemos, hoje, Fátima, você relembrar o que você sente, tudo aquilo. Eu relembrar, veio um sentimento de vitória, que a gente venceu muito, porque como esse meu irmão, ele assumiu o papel de pai na nossa vida, e a gente acabava não vendo mais o meu próprio pai como pai, porque ele era quem fazia, meu irmão mais velho. E hoje eu me emociono porque meu irmão, ele está numa situação muito difícil hoje, mas eu creio que Deus, ele vai levantar ele. Amém. E quando a gente foi morar na cidade, a gente passou por uma situação muito difícil lá também. Meu pai bebia 24 horas. Meu pai, ele chegava em casa, ele era muito agressivo. Ele era uma pessoa que tudo era motivo para agressão. Ele expulsava a minha mãe, ele jogava o que a gente tinha que comer fora. Ele falava que a gente não precisava comer. E isso para mim foi muito marcante na minha vida, porque de todos, hoje eu entendo, de todos os meus irmãos, eles não conseguiam ficar com meu pai dentro de casa. E eu lembro que eu ficava a noite inteira acordada, dentro de casa, sentada, esperando o meu pai se acalmar e dormir. E minha mãe passava de 3 a 4 dias fora de casa. Porque quando ele começava a beber, ele não bebia um dia, ele bebia uma semana inteira. E ele só parava quando ele ia parar no hospital. E chegou um certo momento na minha vida que eu falava assim, Deus, leva logo ele para o hospital, para ele entender que ele tem que parar. E resumindo mais essa história ainda da minha infância, o meu pai, eu entendo o meu pai hoje, ele tinha uma certa dificuldade de manter a família. E isso levava ele a expressar e colocar essa situação para fora. Porque muitas das vezes ele tentou tirar a vida dele do meu lado. Muitas das vezes ele falou para mim uma vez que eu nunca esqueci, eu vou tirar a minha vida porque eu não tenho condições de manter minha família. Isso ficou marcado na minha vida, porque isso me fazia não deixar ele sozinho em casa, porque eu sabia que se eu deixasse ele sozinha, ele ia tirar a vida dele. E a gente foi várias situações diante dessa, muita situação, muitos conflitos, até o meu pai chegar a uma situação muito difícil da vida dele. Quando ele chegava tinha as crises que ele tinha convulsão da bebida. Quando ele dava convulsão, ele parava de beber por um tempo. Então, eu entendo hoje o movimento espiritual naquela época. Porque eu ficava com meu pai. Meu pai pode ter todos os defeitos, mas ele nunca levantou a mão para mim. Nunca ele levantou a mão para mim, para me bater. Todas as vezes que eu me colocava à frente, que ele via quebrar todas as coisas, eu me colocava à frente e falava, você não vai fazer isso. E ele abaixava a cabeça e saía. Ele nunca levantou a mão para mim, nessa questão. E isso me fez entender o meu pai hoje, nessa questão. Porque se a minha mãe não me deu um amor, foi porque ela ficou retraída dessa questão do meu pai. Porque, como eu falei para vocês no início, eu vim da igreja, uma gravidez indesejada. E, por isso, minha mãe tinha muito rancor dentro do coração dela. E tudo que ela fazia lembrava isso. Então, não era algo que vinha porque ela realmente não gostava de mim. É porque ela sofreu com essa questão e ela acabava descontando na gente.
ela não sabia lidar, né, com tudo aquilo. A gente vê muitas famílias, muitos relatos, testemunhos de pessoas que se deparam e vêm, traz assim, se conectam com a sua história, porque as famílias ficam o quê? Dependendo da situação que a pessoa está vivendo, ela não sabe como fazer, ela não sabe dar aquilo que talvez ela não recebeu, né? E era isso que acontecia com a sua mãe. Exatamente isso. Ela nunca soube passar algo que ela nunca teve, né? Isso que a palavra de Deus fala, ela nunca teve para passar. E isso, hoje, no meu presente, eu entendi toda a minha situação da minha infância. Porque na época eu me sentia uma menina rejeitada, não me sentia amada, eu sentia a pior pessoa do mundo, porque eu sempre fui as filhas da ovelha negra da família, era que era mais gordinha, eu acabei me tornando muito uma criança agressiva, que eu tive que passar por um médico na certa idade, porque eu era muito agressiva, eu expressava tudo na agressão. Tem uma situação na minha vida com a minha irmã que até hoje me causa um remorso dentro de mim, que no momento de agressão, porque minha irmã, algo bem bobo, né? Minha irmã ganhou algo, um presente, e eu não ganhei aquilo. E eu me senti totalmente desprezada. Eu empurrei meu irmão na agressão, e ela bateu a cabeça e desmaiou. E isso marcou a minha vida, porque naquele momento eu vi que a minha irmã estava morrendo ali na minha frente, e foi um momento de agressão minha. E eu tive que passar por médico para resolver essa questão. E entender que era algo de dentro de mim que eu tinha que resolver. E isso marcou muito a minha vida. Porque no mesmo dia que isso aconteceu, era o dia anterior que meu pai tinha tentado tirar a vida. E todas as vezes que meu pai tentava tirar a vida, eu me implorava para ele, não faz isso. Porque você tem 5, 6 filhos para alimentar. Era algo muito simples, mas eu sempre falei isso para ele. E por algum motivo, que na época eu não entendia, hoje eu entendo, ele me ouvia. Deus, ele tinha um propósito, né? Mesmo você se sentindo uma filha indesejada, mesmo diante das situações, Deus, ele tinha um propósito, porque a todo momento você estava ali, né? Você estava cuidando dele. Então Deus, ele tem um propósito, assim como na vida da Fátima, tem um propósito na sua vida. Se você estiver se conectando com a história da Fátima essa noite, você vai ver aquilo que Deus, ele fez na vida dela. E muitas das vezes a gente não vê saída, nós não vemos solução, nos sentimos inferiores, indesejados, mas Deus, ele tem um propósito sobre todas as coisas. Fátima, e nesse período de infância, para que a gente possa passar para esse meio da sua história, teve algo na sua vida que te marcou? Algo que foi muito difícil para você? Olha, quando eu passei dessa fase do meu pai, que eu comecei a me tornar uma adolescente, com meus 15 anos, que eu achei que tudo ia ficar normal, só relembrando que eu fui para a escola a primeira vez com 13 anos. E para mim sempre foi muito difícil. Então, com 15 anos, eu sofri um acidente. E eu falava para Deus, Deus, por que tudo acontece comigo? Eu sofri um acidente onde teve muita marca na minha vida. E esse acidente me fez ficar 1 ano sem colocar o pé para fora da minha casa. Porque foi um acidente onde veio me trazer marcas na minha estética, né? Na minha face. E isso para mim era... Eu me falava, Deus, por quê? Por que eu sou a pior pessoa do mundo? Por que meus irmãos é tudo perfeito? E eu comecei a me tornar vítima da minha própria história. Me fechando, me trancando. E nesse tempo que eu fiquei esse ano sem sair, eu acabei construindo mais prisões emocionais dentro de mim. Porque eu só ouvia palavras negativas. E eu não aguentava mais viver aquilo. Passei esse ano dentro de casa, durante esse ano, como eu tinha acabado praticamente de começar a estudar, porque eu tinha 15 anos, fazia 3 anos, a professora tinha que vir na minha casa, porque eu perdi 1 ano escolar, porque eu não ia para a escola. E nesse meio termo, aconteceu muita coisa, onde cada vez mais eu me afundava nas minhas emoções. Eu ouvia palavras que me machucavam muito, eu não tinha um apoio familiar diante disso. Eu sempre fui chamada, falava assim, você é louca, você
você nunca vai ter nada na vida, você nunca vai conseguir vencer nada. E eu construí aquelas palavras dentro de mim. E chegou um certo momento que eu via minhas irmãs tudo linda, maravilhosa, e eu comecei a engordar muito naquela época. Eu comecei a engordar, eu me olhava no espelho, me achava a pessoa mais horrível do mundo. Até quando eu cheguei, a primeira vez que eu pensei em tirar minha vida. E eu olhei e falei assim, Deus, por que eu estou vivendo? Que sentido tem em viver? Eu não tenho sentido por que viver, porque meus pais não gostam de mim. Meus irmãos me desprezam. Eu sou a louca da família. Que sentido eu tenho em viver? E muitas vezes nós nos sentimos assim diante das situações. A gente se sente menor, se sente inferior em relação às outras pessoas. Surgem situações onde nós falamos assim, Deus, por quê? Muitas vezes nós argumentamos e nós falamos assim como a Fátima disse, por que Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Fátima, só que chegaria um momento que a sua história começaria a tomar um novo rumo. Começaria a tomar uma outra trajetória. Diante disso tudo, que eu passei pelo acidente, passei por esse processo, tem uma prima minha que eu vejo que ela foi fundamental na minha vida, né? E eu falei assim, eu quero sair dessa casa, não quero mais viver aqui. Eu quero ir embora daqui. Eu quis sair da minha casa, que para mim ali estava sendo o pior lugar para me ficar. Falei, eu quero ir embora daqui. E foi onde eu ouvi uma frase. Como que você vai embora? Você não tem coragem de trabalhar. Você não tem coragem de sobreviver sozinha. Você nunca vai conseguir sobreviver sozinha. Não tem o que você ir para lá fazer nada, que era o momento da minha vinda para cá, há 11 anos atrás. Era o momento onde eu ia ter um aprendizado de vida. Porque eu saí da minha casa porque eu não estava mais aguentando, mas eu não sabia o que me esperava mais para frente. E eu falei assim, mas eu quero ir. Aí eu falei assim, meu pai falou assim, eu não tenho dinheiro para você ir. E meu irmão tinha dinheiro. Ele falou assim, mas eu não vou te dar o dinheiro para você ir. E nesse momento... E aí começou a aparecer as dificuldades, né? Começou a aparecer muita dificuldade. Porque naquele momento ali onde você se deparou, era um desafio novo que você ia ter que enfrentar, que você ia deixar a casa dos seus pais e ter uma nova vida. Detalhe, eu nunca tinha saído da casa dos meus pais para lugar nenhum. Que eu sempre vivi dentro de casa reprimida, não saía para lugar nenhum. Não... Até esse momento eu não era disso aqui, porque meu pai, em primeiro lugar, ele não deixava a gente sair nem na rua. Porque se sair, já estava fazendo coisa errada. Ele não deixava sair. E eu nunca tive... fui uma pessoa que busquei a Deus. Porque, para mim, Deus não existia. Diante de tudo que acontecia na minha vida. Falei, como se Deus existisse? Por que eu estou passando por tudo isso? Se Ele existe, por que eu estou vivendo essa situação na minha vida? Então, como eu te falei no início, eu me tornei vítima da minha própria história. E eu falei assim, mas eu quero ir. Meu irmão falou, eu não vou te dar o dinheiro para você. Se você quiser, você se vira. Foi essa palavra que eu ouvi. E meu irmão não queria deixar. Meu pai, ele simplesmente olhou para o meu irmão e falou assim, foi a primeira vez que eu vi o meu pai falar algo por mim. Ele falou assim, da mesma forma que você foi e teve uma oportunidade, deixa ela ir. E eu lembro dessa frase, porque essa foi uma frase de transição da minha vida. Deixa ela ir. E naquele momento, eu consegui um dinheiro. Minha prima me deu esse dinheiro, porque eles não me deram dinheiro. Se eu quisesse, eu tinha que me virar. Eu nunca trabalhei. Eu nunca tinha trabalhado. Eu nunca tinha saído da casa dos meus pais. Eu sempre trabalhei para dentro de casa. E foi um momento de uma transição na minha vida. Eu saí tão revoltada dentro da casa dos meus pais, porque eu não conseguia sair, eu não conseguia fazer nada. Eu só ouvia a palavra que eu era louca, que eu nunca ia conseguir nada na vida. E eu era uma pessoa que eu não abria minha boca para nada. Eu ouvia e eu armazenava aquilo dentro de mim. Eu ouvia e eu colocava dentro de mim. E eu falei uma frase quando eu saí da casa dos meus pais. Eu falei assim, nunca mais eu volto aqui. Amém. Fátima, e aí como que foi essa trajetória da sua vida? Para que as pessoas de casa, elas possam entender. Ali no início nós trabalhamos o texto da mulher samaritana.
E aí vai chegar o ponto ali onde você vai trazer para as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que estão se conectando com a sua história. Você disse aqui há pouco tempo que você não acreditava em Deus, né? Que você nunca tinha tido encontro com Deus. Só que aí você largou tudo aonde você estava para viver esse novo. E aí como que foi essa transição, essa fase da sua vida? Eu vejo que Deus teve que me ensinar igual um bebê. Porque... Por que eu me identifico com a história dessa mulher? Porque ela sempre foi uma mulher que se sentia rejeitada por todos daquela cidade. E ela não acreditava mais que Deus poderia vir fazer algo pela vida dela. E eu me identifico justamente por essa parte, uma das partes, né? Porque esse texto tem muitas coisas que falam sobre a minha vida. E no meu momento de transição, que eu vejo que foi um momento de transição na minha vida, eu falo para mim que eu vim para cá, para Campinas, foi um aprendizado de vida. Porque eu saí revoltada, eu não era uma pessoa de beber antes de eu vir para cá. Eu cheguei aqui em dezembro de 2009 e eu saí decidida a viver uma vida diferente, mas não essa que eu vivo hoje. Eu não sabia o que esperava por mim aqui. Eu não sabia sempre me pergunto por que Deus me tirou de tão longe para vir poder viver isso que eu vivi aqui nessa cidade. E em 2 anos que eu cheguei em Campinas, foi os piores momentos da minha vida, onde eu tive que quebrar a cara, e foi o momento onde que Deus começou a entrar na minha vida. Porque eu comecei a beber muito, bebia todos os dias, e não era bebida simples, era bebida muito forte. Uma parte do texto que me identifica com essa mulher é a parte onde Jesus fala, né, da questão de relacionamento. Eu me envolvi em um relacionamento totalmente errado, onde era um relacionamento que não era um relacionamento de 2, mas que existia outra pessoa no relacionamento. E o meu entrar nesse relacionamento é porque eu queria preencher algo que eu trazia lá de trás. Eu conheci essa pessoa no dia que eu cheguei aqui. E eu acabei colocando essa pessoa como um herói da minha vida. E eu acabei me envolvendo. Cada dia eu estava mais envolvida. Só que eu vejo que não era amor, eu criei uma dependência. Muitas pessoas, assim, criam uma dependência em relacionamentos, né? Algo assim, uma pessoa que surge, namorado ou namorado, eu não sei. Talvez você esteja se conectando com isso. Talvez tudo aquilo que você não teve dos seus pais, tudo aquilo que você buscava, muitas pessoas se envolvem assim. Buscam no companheiro, naquela pessoa que está ali ao lado dela, suprir aquela necessidade daquilo que precisava. Então você chegou a viver isso. Exatamente isso. Eu criei uma dependência daquela pessoa. E quando eu me vi, já não conseguia sair daquela situação. E diante toda essa dependência desse relacionamento, eu entrei em mais uma crise emocional. Quando eu cheguei aqui, eu passei 4 anos sem ver minha família. Não fui lá, eu não ligava. E nesses 4 anos, eu entrei em um deserto muito grande na minha vida pela segunda vez. Foi onde que Deus ele começou a entrar na minha vida. Onde que Deus começou a enviar pessoas para falar do amor dele para mim. Só que eu nunca acreditei que Deus era capaz de reencontrar comigo novamente. Eu nunca acreditei que Deus era capaz de mudar dentro de mim. E eu nunca me vi dentro de uma igreja. E muitas pessoas se sentem assim. Não sei, talvez você se sente assim. Talvez a situação que você está vivendo hoje, você nunca imaginou estar dentro de uma igreja, de ter uma transformação de vida. Assim como a Fátima, ela não acreditava. Ela nunca tinha tido encontro com Jesus. Talvez hoje você esteja se conectando. Talvez você nunca tenha tido um encontro com Jesus. Mas a Fátima está aqui para contar aquilo que Deus ele fez na vida dela. Fátima, e nesse momento então, onde você nesse meio da sua história, tudo aquilo que você viveu, você se entregou ao mundo de qual forma? Você tinha seus problemas emocionais, você chegou a viver momentos depressivos, né, diante daquilo que você já viveu? Eu me mergulhei, na verdade, eu quis, sabe, aquela pessoa que quer conhecer tudo de uma vez, o que você não conheceu a vida inteira? Eu mergulhei profundamente nas coisas do mundo.
eu bebia, eu comecei a ver um relacionamento muito perturbado, que como existia outra pessoa no relacionamento, quando eu ficava brava, eu ia lá, me envolvia em outro relacionamento também. Então, acabou criando um conflito de rivalidade nesse relacionamento. E eu cheguei a provar da droga, mas não gostei. Só que eu vi que isso não era para mim. Eu sempre sentia que isso não era para mim, que eu estava querendo viver uma vida que não era minha. E nesses 3 anos que eu vivi esse conflito, de me descobrir para o mundo, né, na verdade, eu quebrei muito a minha cara. Porque muitas pessoas entraram na minha vida nesse decorrer. Muitas pessoas falaram estar comigo nesse decorrer desse tempo. Eu já cheguei a entrar em coma alcoólatra de tanto beber. Eu já cheguei a sair, voltar 3 dias depois. Mas eu nunca fui uma pessoa de sair com várias pessoas, não. Hoje, na minha vida, eu me relacionei com uma pessoa. Mas eu bebia muito. Muito mesmo. E eu falava, Deus, o porquê? O que eu tenho de errado? Da mesma forma que eu bebia, eu começava a beber, me afundar naquela bebida, eu chegava na minha casa, quando eu colocava a minha cabeça no travesseiro, eu começava a chorar. E eu não entendia o que Deus estava querendo com a minha vida. E isso foi muito decorrente. Eu saía do meu serviço, eu já ia beber. Eu chegava, saía daqui para os lugares, eu entrava em lugares que eu nem conhecia. Eu cheguei a entrar em um lugar uma vez, falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu me vejo assim, sabe? Por que eu entrei naquele lugar? E esse lugar tinha tudo para me afundar cada vez mais. Mas Deus, Ele sempre guardou a minha vida e foi muito misericordioso comigo. E quando eu decidi encerrar esse relacionamento na minha vida, adiantando um pouco a história aqui, eu já tinha vivido muita coisa. Já tinha bebido bastante, já tinha saído todas as baladas de Campinas, já tinha conhecido, já tinha me envolvido com todo tipo de pessoa, porque eu tinha esse relacionamento, que era um relacionamento mais fixado. Porém, quando a gente se desentendia, eu não vou falar que que eu era uma pessoa que ficava com todo mundo, eu saía muito. E a gente ficava saindo muito. Nessa saída, a gente, sim, curtia bastante coisa, menos mais aprofundado. Mas eu sempre fui muito de querer sair quando eu estava mal. Eu queria preencher algo. Falei, não, eu preciso sair. E chegou um certo momento nesse relacionamento que eu estava tão dependente que eu entrei numa depressão tão profunda que foi algo onde marcou a minha vida. Que eu comecei a falar, Deus, eu não quero mais viver. Eu lembro até hoje que eu peguei 16 comprimidos. Eu tomei esses comprimidos, eu dormi 2 dias seguidos. E quando eu acordei nesses 2 dias seguidos, eu saí para ir para uma balada. Mesmo assim, eu saí meia droga, sabe? Tanto remédio. Deus, eu não sei o porquê que eu não morri, porque era remédio forte. E eu ia para uma balada com uma amiga minha. Quando eu cheguei na fila dessa balada, eu comecei a chorar desesperadamente. Essa foi a última vez que eu pus o meu pé em uma balada. Porque eu estava decepcionada com o meu relacionamento. Existia um certo momento que eu achei que eu estava grávida. E eu ouvi palavras que me machucou muito. E aquilo foi o ponto final para mim tomar uma decisão. É interessante você falar, porque nós começamos a argumentar e falar muitas coisas para Deus. Só que é algo que nós decidimos fazer, né? Mas também chega um momento que você precisa decidir a fazer e a querer mudar. Porque sim, tem um livre-arbítrio, nós fazemos aquilo que nós queremos ou que nós achamos certo. E Deus, Ele deixou isso para nós, a decisão, para que nós possamos tomar as decisões. E muitas das vezes nós tomamos as decisões erradas e nós culpamos a Deus. O porquê que está acontecendo isso? Fátima, e para que a gente possa então entrar quando você começa a ter uma transformação de vida. Quando você decidiu e se posicionou. Como que foi esse período da sua vida? Deus, Ele enviou uma pessoa na minha vida. E eu vejo que essa pessoa foi uma pessoa que batalhou muito, né? Pela minha vida. Que
Hoje ela é minha líder novamente, mas foi uma pessoa muito persistente, que não desistiu. Então foi o primeiro momento que Deus colocou uma pessoa para poder falar do amor dele. Essa pessoa começou a me falar do amor de Deus, porém, eu nunca acreditei. Eu ouvia de um ouvido e saía pelo outro. Eu nunca levei a sério. E quando você entendeu o que Deus ele queria falar para você, assim como aquela mulher samaritana ali naquele poço, ela não tinha entendido que Jesus estava ali. Jesus ele precisou falar algo que era da vida dela para ela acreditar. Você se identifica com esse momento? É exatamente isso que essa história chama muito atenção na minha vida, né? Porque eu fiz tudo de errado. Eu vivi esses 3 anos pecando muito contra Deus, né? Não fazendo a vontade de Deus. E eu me sentia envergonhada com aquilo. E eu não me achava digna de entrar em uma igreja, de buscar a Deus. E eu não acreditava que Deus poderia ser capaz. Eu sempre fui aquela pessoa que eu precisava ver para crer. E Deus colocou essa pessoa na minha vida. E eu não fui uma pessoa fácil de aceitar Jesus na minha vida. Você tem ideia, a primeira vez que eu pisei numa igreja foi em maio de 2011. Eu vim aceitar Jesus em fevereiro de 2013. Então eu tive todo esse processo em meio, que foi o que a gente já comentou na minha história. Tinha relacionamento que me impedia, eu querer largar verdadeiramente a minha vida mundana, porque eu sabia que a partir do momento que eu tomasse uma decisão, alguma coisa ia mudar. Mas chegou o momento que você precisava decidir. E qual foi esse momento? Esse momento foi um momento muito decisivo na minha vida. Depois de tudo que eu passei, estava numa depressão muito profunda, que foi em novembro de 2012. Eu tive uma queda de cabelo muito grande, eu perdi quase todo o meu cabelo. E nesse momento eu falei, Deus, o que eu tenho que fazer? E nesse momento começou a passar um filme na minha cabeça, né? Todos os convites, todas as vezes que eu rejeitava, todas as vezes que eu mentia, falando, eu estou trabalhando, mas eu não estava. Eu verdadeiramente não queria vir. Eu era a pessoa que a primeira vez que eu chegava na igreja, eu estava na última cadeira e eu saía antes do culto terminar, porque eu não queria ninguém perto de mim. E eu saía da igreja direto para uma balada. Isso eu passei 1 ano fazendo isso. Saía da igreja direto para a balada. E eu acabei me tornando, falei assim, Deus, eu não sou digna de te buscar. Olha o que eu faço. Quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida? Eu ia para o culto e saía direto para a balada. Que tipo de pessoa sou eu? É isso que eu me identificava com aquela mulher, sabe? E naquele momento que Jesus sentou para falar com aquela mulher, eu identifico uma parte da minha vida que foi em 2012, que eu decidi passar meu primeiro Réveillon na igreja. E naquele dia, diante de tudo isso, já tinha tido muitos convites mesmo. E eu ouvi uma palavra naquela noite daquele Réveillon de 2012. E uma palavra que era o Bispo Elvio que estava dando essa palavra. O Bispo Elvio tinha acabado de chegar na igreja fazia pouco tempo. E ele estava pregando sobre o Vale da Decisão. E ele falou a frase assim, ou você sai de cima do muro, ou você vai se aprofundar nas impurezas do mundo. Aquilo foi direto para mim. E eu comecei a chorar. Naquele momento. E foi aí onde Deus me deu uma decisão dentro de mim. Porque diante disso eu já tinha tido muitos convites para estar indo por revisão de vida. Eu tinha feito minha inscrição 5 vezes, falando que eu iria, mas sempre eu falava desculpa, eu não vou, porque eu não queria largar as coisas do mundo. Olha que interessante. Ela não queria largar as coisas do mundo. Talvez você esteja se conectando. Talvez você esteja vivendo algo que você não queira largar. Só que Jesus ele só vai entrar e fazer uma transformação a partir do momento que você deixar. Porque é algo que eu sempre falo. Logo quando eu me converti e que eu falava, uma coisa que eu sempre falava para as pessoas. Jesus ele não vai entrar se você não permitir. Mas também ele não vai sair se você permitir. Então chegou o momento ali de decisão. Esse é o momento de decisão que você precisa fazer. Se posicionar e falar assim, Senhor, eu abro mão de tudo aquilo que eu vivi, porque eu quero viver o novo contigo. E às vezes, Rose, Deus ele permite a gente chegar nesse ponto.
Porque a minha líder já tinha falado para mim assim: eu não vou mais te chamar. Quando você decidir, você vai vir até mim. E aquilo para mim foi um tapa na cara. Eu ouvi aquilo, eu falei: nossa, ela está desistindo de mim? Até ela. E aquilo começou a mexer comigo, aquela frase. E Deus, Ele viveu o silêncio dele na minha vida, durante esse tempo. Eu não via mais ninguém, tipo assim, falar do amor de Deus para mim. E isso me despertou. Por que eu me identifico com aquela mulher? Na impureza daquela mulher, que ela tinha vergonha de tudo, ela tinha medo de olhares. E diante do relacionamento que eu vivia, qual é a palavra certa? Subiu uma ameaça emocional, que a todo momento eu ia ser julgada. Que a todo momento eu ia ser envergonhada. E isso me acabava por dentro. Mas foi em dezembro de 2012 que eu falei assim: nunca mais, é uma palavra muito forte. Depois eu fiquei pensando: nossa, por que eu falei esse nunca mais? Eu falei: nunca mais eu quero esse relacionamento para mim. Eu falei para a pessoa. E a pessoa olhou para minha cara e falou assim: eu duvido. E desse dia para cá, dezembro de 2012, que eu ouvi essa palavra do Vale da Decisão, Deus, Ele mexeu na minha estrutura. E foi aí onde eu procurei de novo a minha líder. Eu falei assim: eu quero ir para revisão de vida. E durante esse mês de janeiro, foi o mês mais longo da minha vida, que eu fiquei esperando para ir para essa revisão de vida. E a partir do momento que eu decidi, eu falei: Deus, eu não sei como que vai ser. Eu não te conheço. Eu lembro que eu falei isso lá na revisão de vida. Eu falei: eu não te conheço e não sei do que o Senhor é capaz. Mas eu estou aqui. Então, se o Senhor tiver que fazer, o Senhor faça. E eu era uma pessoa muito presa, nunca fui de falar de mim. E naquele momento Deus mostrou o amor dele por mim. Eu conheci uma família que eu precisava tanto. É muito forte a gente contar aquilo que nós vivemos, né? A Fátima, ela se emociona de ver aquilo que Jesus fez na vida dela. A transformação que Jesus fez na vida dela. Mesmo vindo ali de uma família sem estrutura, onde deixou muitas marcas, muitas dores, a vida dela começava ali a tomar um novo sentido. E é assim quando nós nos encontramos com Jesus. Quando nós nos permitimos a viver isso verdadeiramente, Jesus, Ele vem, Ele entra e Ele começa a transformar. Fátima, como que você traz em relação à sua transformação? Como que você traz para as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão te ouvindo, se conectar com a sua história, uma história de vida. Mas como que você traz o resumo da sua transformação, do seu encontro com Jesus? Quando você decidiu fazer? Quando eu decidi verdadeiramente viver uma vida com Deus, eu nasci de novo, porque eu não conhecia nada da palavra, eu não sabia nem por onde começar, mas eu estava ali. Quando eu passei pela minha revisão de vida, em certo momento eu falei: Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que o Senhor quer comigo? E naquele momento Deus começou a abrir a minha mente. Eu sempre fiquei muito quieta, não era uma pessoa que se abria muito por carinho, por amor, nunca me abri muito. E tudo que eu busquei na minha infância, dentro da minha família, eu encontrei em Jesus. Amor, pessoas que acreditaram em mim, pessoas que olharam para mim e falaram assim: não, você vai conseguir. Você vai conseguir. E a partir daquele momento eu entendi que Deus me estava dando uma nova oportunidade de viver todos os sonhos do meu coração. Que era, só em eu estar aqui hoje, falando isso, para mim já é um milagre. Porque eu nunca me imaginei verdadeiramente servir a Deus, mas dentro de mim faltava algo. E quando eu tive a minha primeira experiência com Deus, com o Espírito Santo, Deus, Ele falou assim: eu sou o Deus da sua vida, aquele que você muitas vezes não acreditou. Aí eu me identifico com aquela mulher. Deus teve que vir e me mostrar quem era Ele, para mim verdadeiramente acreditar que Ele era capaz de mudar aquela pessoa insegura, aquela pessoa rejeitada, aquela pessoa que nunca vai conseguir nada na vida, aquela pessoa que nunca ia ter coragem de falar em público, porque era uma dificuldade muito grande na minha vida.
aquela pessoa que não abraçava, porque eu não passava amor. E a partir do momento que eu me converti, Deus começou a quebrar a estrutura dentro de mim. Ele foi me ensinando passo a passo como que eu ia conhecer Ele, porque não era do meu jeito, mas era do jeito dele. Eu pedi para Ele mostrar quem era Ele, mas Ele falou: você vai ser do meu jeito, não do seu jeito. Uma coisa que eu sempre falo: tudo é no tempo dele, não no nosso. A minha conversão pode ter sido longa, mas eu vejo que eu necessitava disso para que Deus me quebrasse, passo a passo, me reconstruísse novamente. Que quando eu entendi quem era Deus, eu fui reconstruindo os laços da minha família. Eu fui entendendo que tudo que eu vivi lá atrás, eu me colocava como vítima da história. Eu me colocava como vítima da situação. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a trabalhar o perdão dentro de mim. Com minha mãe, com meu pai. E há uns 6 anos atrás, meu pai ele passou por um momento de saúde muito difícil, onde ele ficou em coma. E eu saí daqui. Eu senti uma sensação de perda. E essa sensação me fez entender o quanto que Ele é importante na minha vida. E eu já conhecia Jesus. E foi a primeira vez que eu abracei o meu pai com amor. E senti verdadeiramente um carinho de pai. Porque a minha vida inteira eu nunca senti isso. E a minha família começou a me olhar diferente. A minha mãe começou a me olhar diferente. Quando que a minha mãe me ligava e falava assim: oi, filha. Minha mãe nunca me chamou de filha. E hoje ela me liga e ela fala isso. Isso eu vejo que é através de uma decisão que você toma na sua vida de mudança. E você parar de ser vítima de você mesmo. Porque quanto mais você alimenta a sua história, mais você se torna uma pessoa vítima. Eu passei minha vida inteira desse jeito. E Deus, a única coisa que eu falei quando eu voltei daquele revisão de vida foi me ajoelhar no altar e falei: Deus, eu não sei como vai ser, mas eu estou aqui. E se eu falar para você que foi fácil, eu estou mentindo. Porque tudo é um processo. Tudo é um processo na nossa vida. Mas quando você, igual a Rose falou, quando você se dispõe, deixar Deus trabalhar na sua vida, deixar Deus fazer, Ele vai fazer. Mas quando você não permite Deus entrar, não tem como Deus transformar a sua história. E Deus está transformando a minha história ainda até hoje, que eu tenho muita coisa para conhecer ainda. Amém. Então, você pode acompanhar o testemunho de vida da Fátima, tudo aquilo que ela viveu, as situações, as dores, o sofrimento, mas você também pode ver aquilo que Deus ele fez na vida dela, aquilo que Deus está fazendo na vida dela, através de uma decisão. Você precisa decidir algo na sua vida hoje? Qual que é a decisão que você precisa tomar? Qual a decisão que você precisa hoje falar assim: Deus, hoje eu preciso tomar uma decisão diferente. Eu não posso mais ser vítima, mas eu preciso fazer algo novo. Eu preciso dar sentido novo para a minha história. Quando nós não conhecemos a Jesus, nós ficamos reféns das coisas mundanas, reféns de situações onde nós não temos saída, onde a gente busca saciar, aonde nada vai suprir. Mas a partir do momento que nós entendemos aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus faz, Ele vem e Ele faz por completo. Então que hoje, se você se conectou com essa história, você possa decidir, você possa falar: Deus, eu preciso de uma transformação na minha vida. Eu preciso ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Você não precisa mais se sentir, talvez, uma pessoa que não seja digna de chegar até o Pai. O Pai te espera, como você está, em nome de Jesus. Fátima, para que a gente possa encerrar essa conexão. A gente conheceu então toda a sua trajetória, aquilo que você viveu, para que você possa finalizar a conexão dessa noite. Hoje, o que você falaria para essas pessoas? Quem é a Fátima hoje? Eu vejo, entrando no texto lá da mulher samaritana, onde Jesus ele fala que Ele é o alimento e que o alimento dele é viver a vontade do Pai. Então, hoje eu vejo que Deus ele me tratou, continua me tratando a cada dia, para me viver a vontade dele, para viver eu não sei que propósito Ele tem na minha vida. Mas a partir do momento que eu conhecia Ele, na simplicidade, não precisei de palavras bonitas para falar do amor de Deus. Muitas pessoas ouviram a palavra de Deus através de mim.
A Fátima é uma pessoa que sabe muito de Deus? Não, eu conheço a cada dia mais. Mas o pouco que eu conheço, eu consigo transmitir um pouco do amor de Deus na vida das pessoas. E é onde eu me identifico com aquela mulher. Uma mulher que veio da vergonha, uma mulher que se sentia rejeitada. Mas a partir do momento que ela sentiu Deus verdadeiramente na vida dela, ela saiu falando do amor dele, falando quem era Deus. Porque Deus é o Deus que transforma, o Deus que nos liberta. E a gente só consegue falar daquilo que a gente é cheio. Quando a gente não vive verdadeiramente o encontro com Deus, na primeira circunstância nós desistimos do que Deus tem para a nossa vida. Mas aquele que tem uma raiz, ele passa por muitas coisas. Ah, mas você já passou por tantas coisas durante essa caminhada? Muitas. Mas nenhum momento eu desisti daquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Nenhum momento eu desisti do propósito de Deus. Eu não sei qual é o propósito que Ele tem sobre a minha vida. Faz 8 anos que eu conheço a Deus. Faz 8 anos que eu falei, Deus, eu quero viver a sua vontade, e não a vontade da carne. Então, muitas vezes a gente fala que é difícil. É difícil largar as práticas do mundo, é difícil viver sem um relacionamento, é difícil viver com Deus. É difícil? É, mas não é impossível. Você consegue viver. Quando você se põe diretamente no altar e se viver as promessas de Deus, Deus ele vai te dando estrutura para isso, Ele vai te dando estratégia. E Deus é um Deus estrategista, como eu falei lá no início. Ele nos mostra. E quando o Espírito Santo habita no nosso coração, nós somos quê? Nós somos temente a Ele. Então, todas as vezes que eu sinto dentro do meu coração que vem desejo mundano, o Espírito Santo fala, esse não é o lugar para você. Então, se você que está em casa, que está nos ouvindo, sente esse sentimento dentro de você, entrega a sua vida verdadeiramente para Deus e deixe Ele construir uma nova história. Porque Deus não está à procura de pessoas perfeitas, de pessoas já tratadas, Ele quer tratar. Porque a palavra de Deus fala que a igreja é um hospital. Nós somos tratados todos os dias das nossas emoções, da nossa estrutura e principalmente do nosso caráter com Deus. Deus quer conhecer quem é você. Então, quando você se permitir deixar Deus entrar na sua vida, Ele vai fazendo uma transformação mais profunda dentro de você. Assim como Ele fez na minha. Deus lançou muito amor no meu coração para as pessoas. E é isso. Se entrega completamente para Deus. Amém, glória a Deus. Então, se você se conectou, de repente você se fala assim, não, eu não sei como fazer, nos procure. Tem um telefone do pastor aí na tela, você pode entrar em contato com ele. Talvez você se encontre nesse momento onde você precisa de tomar uma decisão, que você possa decidir por Jesus, que você possa decidir ser transformado por Ele, que você possa decidir essa noite ter um encontro verdadeiro, porque Deus Ele te chama da forma como você está. Amém? Então eu peço que nessa noite, se você se conectou com essa palavra, você possa nesse momento colocar a mão no teu coração, que eu quero orar com você. Amém? Papai querido, amado, nós te agradecemos, Deus, por mais essa conexão, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor trabalhou e que o Senhor falou aqui essa noite. Eu creio, Deus, que nós temos e que o Senhor faz um propósito sobre todas as coisas. Diante, Deus, desse testemunho, do testemunho de vida da Fátima, que as pessoas, Deus, possam ter se conectado e que elas possam, Deus, mesmo diante das situações difíceis, se posicionarem e decidirem, Deus, ter um encontro verdadeiro com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deus, que cada vida essa noite possa ter, Deus, sentido o toque do Teu Espírito, possa, só Deus, ter se sentido amado. Seu Deus, porque nós sabemos, a partir do momento que nós provamos, Deus, dessa água, nós nunca mais teremos sede. Em nome do Senhor Jesus. Deus, eu te agradeço por mais essa oportunidade. Te agradeço, Senhor Jesus, por mais essa conexão. Em nome de Jesus. Amém? E agradeço você que esteve aqui conosco, nos assistindo. Amém? E convido você também a assistir os nossos cultos. No sábado nós temos o nosso Arena Jovem, às 20 horas. Nós temos também no domingo o culto da família. Que você possa se conectar conosco e receber tudo aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Que Deus possa abençoar vocês. E até o próximo Conexão. Deus abençoe.
amigos me abandonaram e eu fiquei aqui sozinha, cansada. O meu fardo está pesado demais. Então vi um homem que me chamou e me disse: eu sou Jesus, posso te ajudar, água viva te darei, sua história vou mudar. Vem, é só me seguir. Vem pra mim, como está? Sua sede vai passar, sua vida mudará. A água que eu te der não vai cessar, sua sede vai passar, sua vida mudará. Então vi um homem que me chamou e me disse: eu sou Jesus, posso te ajudar, água viva te dar.